Marcelo, a sua avaliação, a partir da sua experiência como vereador que foi em Itanhaém, como secretário de Ciência e Tecnologia que foi no governo de São Paulo, a medida é boa, não é? Favoreceria o erro do servidor público ou daquele funcionário de livre provimento que assessora o executivo? Olha, eu penso que existe o lado positivo e existe também a crítica. O prefeito Orlandini fez a colocação muito bem, apresentando a correção das distorções. Não faz sentido uma lei de 30 anos atrás não se atualizar. E a atualização positiva foi no seguinte sentido: se pegou tudo aquilo que já era consolidado nos tribunais superiores, em termos de que o prefeito conseguiu provar que não houve dolo, que não houve desvio, foi um mero erro administrativo. Então, ao invés de você ficar anos na justiça, fazendo uma discussão, atolando os tribunais, para já saber qual é o resultado, porque já existe uma consolidação da jurisprudência, então se faz a adaptação da lei, dizendo, olha, a partir se não houve o dolo, se não houve o erro, não houve prejuízo ao erário, a gente deixa de punir o ente público. Enfim, agora, qual é a crítica que se faz, só para fazer um contraponto? A crítica é no seguinte sentido: a gente sabe que sempre que fazem grandes alterações, acabam colocando alguns jabutis, como se diz lá em Brasília, né? O jabuti apareceu em cima do poste. A crítica é o seguinte: se suprimiu por completo o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. E pelo artigo 11, era possível se punir e se considerar atos de improbidade administrativa também quando não existia prejuízo ao erário. Eu vou dar um exemplo prático, dois exemplos práticos. Então, hoje, com a supressão desse artigo, um prefeito que nomear diversos parentes, houve prejuízo ao erário? Não, ele vai alegar que os seus parentes trabalhavam, recebiam pelo recurso público e aquilo não houve nenhum tipo de prejuízo ao erário. Então, ele já não poderá mais ser enquadrado como improbidade administrativa. Um exemplo mais atual para finalizar minha participação aqui nesse assunto, para dar espaço para todos os debatedores, Mauro, a vacinação. Não existe, existe uma regra, ainda que implícita, de sequência de idade que foi estabelecida e houve em diversos municípios o chamado fura-fila, que foi apurado pelo Ministério Público. Vamos supor que um prefeito, por qualquer razão, ele resolve fazer o fura-fila de uma maneira onde se beneficie alguns políticos ou algumas famílias ou alguns amigos da administração. Houve prejuízo ao erário? Não houve. Mas ele não vai poder ser enquadrado como improbidade administrativa. Então, o lado positivo foi a adequação, como o prefeito Orlandini colocou, aquilo que já é jurisprudência, e não faz sentido que prefeitos e outros administradores públicos passem por anos de discussão jurídica aquilo que já está consolidado como jurisprudência. E houve retrocesso no sentido de que nem tudo que não cause prejuízo ao erário deveria deixar de ser classificado como improbidade administrativa, que são dois exemplos que eu dei e penso que fica bem fácil para o nosso ouvinte ter a compreensão.